Um, dois, três, gravando. Seu início. O meu início. Meu início foi um início difícil. Eu acho que todo mundo passa por início difícil. Todo mundo passa por inícios difíceis, né? O meu foi complicado, porque eu já era um homem casado, já tinha minha esposa, né? A minha casa, as minhas responsabilidades, e eu resolvi entrar numa carreira nova, numa profissão nova, onde eu não tinha nada, nenhuma garantia de que eu iria receber um centavo. Eu não tinha salário fixo, eu não tinha ajuda de custo, e eu não tinha nem sequer um cliente. Quando eu entrei no salão, depois de fazer meu curso de cabeleireiro, eu fazia de tudo que aparecia. E muitas situações me marcaram muito, não de maneira negativa. Eu não tenho mágoas nenhuma de ninguém, mas, mas hoje eu lembro daquilo com certo orgulho. Eu lembro de coisas que aconteceram comigo no salão que me dão alegria por ter passado por aquilo e ter vencido. Fui muito rejeitado, né? Trabalhava também, estava aprendendo, às vezes errava, fazia algum trabalho de mau jeito, não sabia o que fazer direito. Como eu sou homem, né, e não sabia nada da área da beleza, também eu tive essa dificuldade, porque eu não sabia como é que se chamava nada, eu não sabia o que as mulheres gostavam, na verdade. A gente que é homem, a gente vê a beleza de uma maneira totalmente diferente das mulheres. Então eu tive que aprender a ter essa visão de enxergar o que é valorizado pelas mulheres. Eu lembro da Marina falando comigo assim, quando você escovar um cabelo, você tem que tomar cuidado para não ficar aqueles fiozinhos de fora, aquilo chama frisa, as mulheres odeiam aquilo. Às vezes você faz uma escova maravilhosa, mas a franja ficou um pouquinho espetado. Ou então, quando você lavar um cabelo, toma cuidado para ele não ficar oleoso, porque se ele ficar oleoso, a escova da mulher vai durar pouco tempo e ela não vai voltar para você trabalhar nela de novo. E assim como muitos outros detalhes que eu fui aprendendo do zero ali na prática. Claro que a gente participa de um curso ou outro, né? Mas o dia a dia, aquela visão que você precisa ter do gosto pessoal da cliente, isso aí é só tomando na cara e só aprendendo. Porque a gente começa a entender, na verdade, o que a cliente gosta. E a gente começa a aprender a fazer do jeito que elas gostam. Então o meu início foi assim. Teve muita cliente que falou comigo assim, não, eu não quero ser atendido por ele. Ah, não, eu prefiro ser atendido por Beltrano, por Ciclano. Ou então voltar no salão e falar assim, ó, vim aqui para outra pessoa consertar meu cabelo, porque eu senti que ficou sujo quando lavou. Então essas coisas aconteceram demais, mas eu fui conquistando a minha clientela, achando o meu lugar. Eu descobri, na verdade, uma falta muito grande no mercado, que é a falta de profissionais que realmente sabem cortar cabelo. E isso eu achei engraçado, porque em qualquer profissão, o básico, o profissional domina. Na nossa profissão de cabeleireiro, o básico, que para mim é cortar cabelo, a grande maioria não domina. E foi aí que eu falei, então eu vou investir nisso. Eu vou me dedicar a aprender a cortar cabelo e vou ser o melhor. E eu creio que eu estou caminhando para isso. E foi aí que eu comecei a ganhar renome, conquistar pessoas com meus cortes, começar a criar cortes novos, né? Eu lembro que depois de fazer alguns cursos, até fora do país, eu lembro que eu criava cortes meus, eu criei um corte totalmente meu. E eu comecei a sentir que o mercado aceitava muito bem aquele corte. Eu fiz um corte, postei no meu Instagram, ele deu muitas curtidas, deu muita repercussão e foi um corte inédito, totalmente meu. Não copiei de ninguém, só misturei coisas que eu aprendi. Então eu vi pessoas voltando no salão e pedindo para eu poder fazer aquele corte que tinham visto ali. E assim eu fui conquistando minha clientela. Então meu início foi marcado por isso, né? Aquelas rejeições, aquelas palavras duras que a gente ouve no começo, mas que foram me fortalecendo, me dando vontade para querer continuar, crescer e permitir que aquelas pessoas que me rejeitaram, que me trataram mal, que falaram mal de mim, que voltaram pedindo dinheiro de volta, voltaram pedindo para fazer uma coisa ou outra, que elas pudessem ver onde eu tinha chegado e não para poder, né, me vingar de ninguém, claro que não. Mas quando a gente sofre uma coisa como essa, eu creio que a gente fica em dívida conosco mesmo. Toda vez que você vê aquela pessoa, lembrar daquela situação, você lembra com uma pendência. Se você trabalha para ser o melhor naquilo que você faz, se você aprende com aquele erro, depois quando você se lembra daquela situação,
você lembra assim, nossa, eu lembro quando aconteceu isso comigo, não, foi muito hilário. Olha para você ver os erros que eu cometia, então você se cura, você se permite prosseguir e esquecer do passado como uma coisa negativa e lembrar como uma coisa engraçada. Então meu início foi isso. Como parou essa aí? Eu preciso que seja um pouco mais objetivo. Você gastou 5 minutos para falar isso. Eu tenho umas 12 perguntas aqui para você, tá? Um pouco mais objetivo, mas foi bom, foi muito bom. Seu primeiro corte? Meu primeiro corte eu lembro como hoje. Eu saí do curso de cabeleireiro, né? Todo mundo ensina pra gente que é pentear o cabelo todo para baixo e cortar do jeito que o cliente quer. E isso é um problema enorme, né? Comigo não foi diferente. Eu tinha uma cliente que tinha um cabelão, era uma cliente do salão e ela queria tirar as pontinhas, o simples tirar as pontinhas. E ali eu já vi a necessidade de estudar. Eu falei, gente, eu não sei cortar cabelo. Eu saí do curso de cabeleireiro agora, botaram na minha cabeça que eu estou pronto, mas eu não estou pronto. Eu tinha uma foto desse dia, desse momento, eu nem sei onde é que está mais. Mas eu lembro que ali mesmo eu já inovei. Eu já fui além do que me ensinaram, porque todo mundo, né, quando vai cortar um cabelo muito grande, dobra a sua coluna e corta lá embaixo, ou então vira a mão para fora para poder enxergar. E eu, quando eu fui cortar meu primeiro corte, eu já queria fazer ele perfeitinho. Eu penteei o cabelo dela todo, né, de fato, como eu aprendi, mas como eu não estava vendo a base do corte dela, eu me ajoelhei no chão e fui cortando. E eu tinha uma foto assim, desse momento eu cortando esse cabelo desse jeito. Então, o meu primeiro corte foi assim. Se ela gostou, eu acho que não, porque ela não voltou para repetir. E depois disso também encontrei ela falou assim, não, meu marido achou que cortou demais, tal, então, enfim. Né? Mas ali foi bom porque eu aprendi que realmente eu tinha que estudar mais. Eu precisava de conteúdo denso para eu poder sentir segurança para cortar corte de cabelo. Qual foi o elogio que mais te marcou? O elogio que mais me marcou até hoje eu recebi muitos elogios, né? Eu recebo até hoje, muitos deles são estratégicos para mim. Por exemplo, eu recebo muitos elogios desde quando eu comecei a ensinar, pessoas ensinando a minha didática, o meu jeito de falar, a minha simplicidade, a praticidade. Eu acho que o meu dom realmente é ensinar. Então, esses elogios que estão ligados a essa parte da minha história, eles me empurram a querer ser cada vez mais, alcançar cada vez mais profissionais, para poder ajudar com o que eu sei. Mas o elogio que mais me marcou foi de uma amiga minha que ela falou comigo um dia assim, Gil, eu te conheço, eu trabalho com você, eu quero que você saiba de uma coisa. Você é o tipo de pessoa que tudo que você pegar para fazer, você vai fazer bem feito. Então, assim, como eu disse, já recebi muitos elogios, mas esse aí para mim, ele abriu minha mente assim, falou, nossa, será que é isso mesmo? Então, realmente. Aí ela falou, você faz isso, olha como é que você faz. Você fez aquilo, você faz isso aqui no trabalho, e tudo que você pega para fazer, você procura com minúcias a teoria por trás daquilo. E é por isso que tudo que você pegar na sua mão para fazer, você vai fazer bem feito. Eu tenho certeza disso. Qual foi o pior momento da sua carreira? O pior momento da minha carreira foi quando eu acreditei no que eles me falavam, O pior momento na minha carreira foi exatamente quando eu acreditei no que eles me falaram quando eu fiz o curso básico de corte de cabelo, de cabeleireiro, na verdade. A gente sai dali, eu não vou generalizar, não é todos os lugares, mas todos que eu conheço, a gente sai dali achando que sabe de tudo. Você passou por momentos ali de aprender como mexe com corte de cabelo, luzes, corte de cabelo masculino, escova, progressiva, você aprendeu de tudo ali. Ficou ali um tempo e aprendeu de tudo. E você sai dali achando que sabe de tudo. Então, alguém falou comigo uma vez e eu sempre vejo isso se repetindo. Nunca deixe a cliente achar que você não sabe o que está fazendo. Se ela te pedir para fazer isso, fala que você sabe. Se ela te pedir para fazer aquilo, fala que você sabe. Nem que você vai lá no YouTube rapidinho no banheiro, assista, ou nem que você dá um jeito, improvisa, mas nunca deixa ela saber que você não sabe. Isso aí me fez cometer um erro muito grave, porque eu acreditei que eu saberia fazer uma luz numa cliente, ela estava com o cabelo tingido de preto, e eu fui, né, com toda segurança, achando que eu iria conseguir.
E quando eu fiz as luzes nela, você já pode imaginar, se você é cabeleireiro, você sabe, né? Aonde ela não tinha tinta, ficou claro, as luzes pegou, e onde ela não tinha, ficou preto ou então manchado de laranja. Claro que ela não gostou. A reação dela não foi das piores, ela não me xingou, não me ofendeu, ela não falou coisas que me fez querer largar a minha profissão, eu tive sorte, na verdade. Mas ela chorou, e o fato dela ter chorado, eu creio que foi o pior momento da minha carreira ali. Mas também me impulsionou a querer estudar mais, a querer saber exatamente o que eu estava fazendo. E largar, né, o improviso, a intuição e trocar isso por técnica, por conhecimento. Deixar de fazer a coisa meia boca e fazer a coisa direito. Lembra aí de uma cliente que te marcou Positivamente ou negativamente? positivamente? Eu tive muitas clientes que me marcaram positivamente, muitas mesmo. Talvez eu possa te dizer que talvez eu tenha a maioria. À medida que eu me dediquei a ouvir o que elas queriam, eu tive mais aptidão para poder entregar aquilo. Acho que essa também é uma grande característica minha. Ter a habilidade de ouvir a pessoa primeiro. Então, muitas elogiaram isso. Mas eu tive clientes que me marcaram muito. Eu tive uma que falou comigo assim... Tive muitas, vou te falar de uma. Teve uma que falou comigo assim: você foi a primeira pessoa que me ouviu e fez o corte que eu queria. Em todos esses anos. Pensa bem, uma pessoa com mais de 40 anos olhar para você e falar que você foi o primeiro que escutou ela e fez o que ela queria. Ou seja, além da habilidade de ouvir, de assimilar, entender cada etapa do corte que ela queria, ter habilidade suficiente para construir aquilo ali. Porque às vezes você pode até compreender o que a pessoa quer, mas lhe falta técnica e conhecimento para construir o que ela quer. Ou às vezes você sabe construir o que ela quer, mas lhe falta entendimento para poder absorver na linguagem dela aquilo que você precisa para criar o que ela quer. Então eu tive uma cliente que falou isso comigo. Eu tive clientes que toda vez que ia no meu salão e eu cortava o cabelo delas, elas falavam assim: nossa, você está se tornando cada vez mais um profissional top, eu estou amando os seus cortes, você está ficando muito bom. E isso foi muito legal. Eu tive uma cliente também que me marcou positivamente porque ela chorou na minha cadeira, mas ela não chorou de tristeza, pelo contrário. Foi através de uma conversa, a gente foi conversando e através do visagismo eu fui ali decifrando quem era aquela pessoa e parece que na mente dela tudo foi criando um porquê. Ela começou a entender o porquê as pessoas no trabalho dela tratavam ela daquele jeito. Ela começou a entender o porquê que a parentela dela, os parentes, tratavam ela daquele jeito. Porquê que o mundo via ela de um jeito que na verdade ela não era. E quando eu consegui trazer isso para fora e mostrar para ela quem era ela por dentro e o que a imagem dela estava dizendo, que era na verdade muito diferente do que ela até chorou. E assim, não foi nem pelo serviço que eu fiz, o corte ou a cor, mas pelo fato dela ter um encontro consigo mesma, através do visagismo, através de uma conversa bem feita ali, que ela pôde se descobrir e saber que na verdade ela por fora não estava falando nada de quem ela era por dentro. Qual corte você mais ama fazer? O corte que eu mais amo fazer, é até clichê, né? Mas o corte que eu mais amo fazer é o Chanel de bico. O Chanel de bico perfeito. O Chanel de bico perfeito para mim. Quando eu comecei a trabalhar, eu primeiro obtive um material pela internet, algo que eu pudesse ler, um e-book. E aquilo eu coloquei no meu celular. Hoje é um celular que nem existe mais, né? E em todo lugar que eu ia, eu abria aquele e-book e ficava lendo. E ele não era pequeno, tá? Ele era grande. E eu ficava lendo. A primeira vez que eu coloquei tudo aquilo que eu aprendi ali em prática foi exatamente fazendo um corte Chanel de bico. Então, para mim, o corte Chanel de bico, o clássico, o Chanel de bico perfeito, ele é quase que obrigatório. Você não tem como falar que é um cabeleireiro se você não sabe fazer esse corte. Então, esse para mim é meu corte favorito. É o corte que eu mais ensino hoje, é o corte no qual eu marco mais vidas. No momento agora eu tenho mais de 6.000 alunos só desse corte, que me procuram porque querem aprender Chanel de bico perfeito comigo. E esse foi o primeiro corte que eu consegui fazer com técnica de engenharia de corte. Foi o primeiro que eu vi a oportunidade no salão e eu pedi para o profissional deixar eu cortar aquele cabelo.
Ela deixou e eu mandei bem, conquistei aquela cliente e apaixonei. Em todo lugar que eu chegava para poder estudar e as pessoas queriam me ensinar o Chanel de bico, eu já sabia fazer de uma maneira muito técnica e muito perfeita. Então eu tenho uma história com o Chanel de bico e por isso que ele é meu corte favorito. Qual foi o pior corte da sua vida? Pior corte da minha vida. Eu tenho que te dizer que o pior corte da minha vida talvez não tenha sido o pior corte da vida da cliente. Ou talvez não tenha sido um corte ruim para ela. O que acontece muito com nós profissionais é o seguinte: a gente faz um corte, a gente finaliza, mostra para a cliente e muitas das vezes ela fica satisfeita, mas aqui dentro a gente sabe que tem algo errado. Faltou técnica, faltou conhecimento, um detalhezinho ou outro que ela não está vendo, a gente sabe que aconteceu. E a gente sabe que uma hora ou outra ela vai ver, pode ser que ela não volte, pode ser que ela volte e te dê uma nova oportunidade, pode ser que alguém na rua pare e ela fale, porque isso acontece. Às vezes o marido, o filho, o irmão, nossa, o cabelo ficou com um detalhe aqui, você viu? Então, acho que o pior corte da minha vida foi um corte que a pessoa mesmo ela mesmo nem achou ruim, mas eu aprendi com aquele corte. Eu cortei um cabelo muito longo, eu não sabia nada sobre equilíbrio, eu não sabia nada sobre proporção, eu não sabia nada sobre combinação de técnicas e formas geométricas para criar um corte. Mas eu me usei ali e tentei. Eu criei um cabelo enorme, um cabelo longo, quase que inteiro. Eu criei uma parte caindo por cima dele, embutidinha assim, partindo da franja. Eu criei um desequilíbrio muito grande, porque enquanto eu tinha uma parte muito longa, eu tinha uma outra curta caindo por cima. Então não é para você rir de mim, não. Realmente não ficou muito legal. Eu escovei ali e tudo, mas não quer dizer que eu nem perdi aquela cliente, para te falar a verdade, né? Eu continuei evoluindo, ela não reclamou, eu acho que ela nem percebeu, mas eu, dentro de mim, eu sabia que faltou conhecimento ali naquele ponto para poder criar aquele corte. Foi ali que você descobriu que graduação não pode ser em cabelo grande. Não foi não. Mas isso te trouxe um aprendizado. Trouxe. Então fala, mas isso me trouxe um aprendizado. Trouxe esse aprendizado que eu falei. Falei isso tudo sobre combinação, tudo. Tem mais? A maior raiva que um cliente já te fez? Ou um pedido impossível? Olha, a maior raiva que um cliente já me fez, um pedido impossível, assim, eu não me lembro. Eu lembro de raivas que eu passei no salão. A gente passa, né? Claro, no nosso trabalho, a gente trabalha com seres humanos e as maiores raivas, assim, que eu passei, elas sempre estiveram ligadas à expectativa e realidade. O que eu quero dizer? Às vezes a cliente vem para o nosso salão e ela cria uma expectativa do que ela quer. Mas quando você toca naquele cabelo, você descobre a natureza dele, o que ele permite que você crie, você precisa falar com ela que ela não, que a expectativa dela não casa com a realidade. E não tem como casar com a realidade. Porque ela é uma pessoa que é uma pessoa única e ela quer às vezes características de outras mulheres, de outras pessoas. Então, as minhas maiores raivas, elas estiveram ligadas a isso aí, entendeu? A pessoa vinha com uma expectativa e eu, às vezes, por estar no começo, ir na ideia da pessoa e fazer o que ela queria, e depois quem é que sai como errado? Quem sai como errado é você. Não é ela que criou uma expectativa em cima de uma imagem que ela não poderia ter. Não tem a ver com o formato de rosto, tipo de cabelo, quantidade de cabelo, volume de cabelo, mas ela criou uma expectativa. E a gente, quando é inocente, quando a gente não sabe das coisas, quando a gente não tem o conhecimento necessário para atender clientes de corte de cabelo, a gente pode muitas vezes ir no embalo dela. Ah, eu quero o corte da fulana de tal. Ah, tá bom, vou fazer para você. Aquilo não dá certo e quem é que está errado? Quem é que saiu aí com o nome sujo? Quando alguém perguntar quem fez o seu corte, ela vai falar o quê? Foi o Gil, foi fulano. Então, isso aí traz muita raiva e muita revolta. Mas tudo isso está voltado para isso aqui, ó, como eu disse. Quando você tem conhecimento, você também sabe até onde você pode ir. Você sabe até onde o cabelo da cliente permite ir. Então o conhecimento ele é a chave até para você trabalhar melhor, para você ter qualidade de vida no salão. Na sua opinião, qual o maior erro cometido pelos cabeleireiros hoje no Brasil? Na minha opinião,
o maior erro cometido pelos cabeleireiros hoje no Brasil é não admitir até onde vai o conhecimento deles. Não são todos, eu não estou generalizando, mas eu acho que é uma coisa da profissão, da gente não admitir que não sabe fazer certo serviço. Eu vejo isso demais. Eu vejo muita gente que admite, que fala com o seu cliente assim, ó, eu não vou fazer esse corte porque eu não sei, fulano. Ficaria muito bom em você, eu até acho que fica legal em você, mas eu não sei fazer. Eu tenho que ser honesto com você, porque se eu fizer e der errado, eu vou prejudicar a sua imagem, sua autoestima. E aí, pelo menos 3, 4 meses da sua vida, até esse cabelo crescer de novo, né? Então, eu vejo isso se repetir demais. O profissional não saber, não ter domínio, mas afirmar para o cliente que ele sabe fazer. Para mim é o maior erro. Isso traz consequência? Isso traz consequências terríveis, né? Porque nem todo mundo sabe tudo. Eu estou aqui falando isso, mas eu também não sei todas as coisas. Mas eu vou sentar minha cliente e falar com ela que eu sei tudo, que ela pode escolher o que ela quiser. Se ela me pedir luzes, por exemplo, eu não domino luzes, eu não domino balaiagem, seja lá o que for. Agora, se ela falar de corte de cabelo, é a minha praia, eu sou um engenheiro de corte. Eu saberia criar na minha mente para ela, na hora, um projeto de corte e executar o corte que ela quer. Mas é diferente. Eu estudei para isso, eu realmente dominei, porque às vezes a gente vai e estuda, não quer dizer que você trouxe o conhecimento. Acontece muito em curso de corte de cabelo. Você vai, participa ali de 3, 4, 5 dias, e quando você vai ver, você não aprendeu a essência do negócio. Você trouxe com você, sim, a maneira de fazer um ou outro corte, e isso te acompanha. Mas você fala assim, realmente, agora eu domino todo e qualquer tipo de corte de cabelo. Isso é muito difícil acontecer. E a minha luta com os meus alunos é essa. Para que eles saiam daqui sabendo exatamente como criar todo e qualquer tipo de corte de cabelo. Eles cortam cabelos aqui. Eles aprendem um ou outro corte que eles vão levar para o resto da vida, os cortes mais úteis. Mas eu faço questão de pegar no pé deles para que eles aprendam a engenharia do corte de cabelo. Então as consequências de você falar que sabe uma coisa e não sabe, elas são terríveis. Eu conheço gente que já abandonou a profissão. Não sei se por causa disso, mas é claro que isso aí aconteceu, né? É uma decepção atrás da outra que vai te acometendo ali até você tomar desgosto. Agora, se você falar assim, ó, eu sei lavar cabelo, é a única coisa que eu sei fazer bem feito, pode ser que você se torne reconhecido por isso, sabia? Ah, eu vou naquele cara ali, não sabe fazer nada não, mas meu cabelo sai limpo. Mas eu saio com a sensação de que o meu cabelo está limpo como em nenhum outro lugar. Agora você chega num cara que sabe fazer tudo, e quando ele vai fazer uma simples escova, o cabelo sai sujo, a escova sai feia, né? Tudo porque ele falou que sabe. Não tem problema você saber tudo, mas você tem que saber. Se você sabe, fala que você sabe. Se você não sabe, seja honesto. Eu não sei fazer isso, fulano. Vou te indicar meu colega aqui, ó. Ou então tem um salão ali que a pessoa faz isso muito bem. Eu te falo isso com muito pesar, fulano. Queria que você ficasse aqui, mas eu não sei fazer o que você precisa hoje. Vai, amor. Acabou? Peraí. Qual conselho eu daria para quem está começando? Concorrência para você. O que é concorrência para mim? Concorrência na área da beleza. Concorrência na área da beleza. Concorrência é aquela coisa que você tem que transformar em algo irrelevante. Como que eu vou te dizer isso? Às vezes o profissional, isso aí já é em geral, não é só na área da beleza. A gente foca muito nos nossos concorrentes. O que fulano está fazendo? Vamos ligar para lá? Vamos tentar descobrir qual produto que ele usa? Ô fulano, finge que você é uma cliente, pergunta quanto que é o corte dele, não é isso? Deixa o seu concorrente para lá. Se o seu concorrente está trabalhando com preço mais barato, deixa. Ele está pegando aquelas clientes que estão mesquinhando, que estão procurando o preço mais barato e está acumulando lá com ele, enquanto ele está deixando as clientes que realmente querem qualidade para você. Então, para mim, concorrência é isso. Deixa ele acumular para ele todas aquelas clientes que não vão te trazer crescimento e foca naquela que vai te dar o que você precisa: reconhecimento, segurança, resultado financeiro, e que vai espalhar seu nome porque é sua fã, não porque você cobrou R$10 no corte. Concorrência para mim é isso. Quantos certificados você tem?
Quantos certificados eu tenho? Eu já perdi até a conta. Eu tenho muitos certificados. Claro que eu aprendi um pouquinho em cada um deles. Os mais importantes são aqueles que me ensinaram a andar com minhas próprias pernas. Em corte de cabelo, principalmente no Brasil, a gente vê muitos cursos onde a pessoa te ensina um corte ou outro. Aqui, fulano, vem ficar 5 dias comigo aqui que eu vou te ensinar todos os cortes repicados. Mas você ainda vai precisar de saber os curtos. Aí outra pessoa fala assim, curso de tendências para 2000 e não sei o que. Aí a pessoa vai lá e, opa, vou fazer o curso de tendências. Aprende ali meia dúzia de cortes, mas a tendência tem validade, né? Pode ser que no final desse ano você vai ter que fazer outro curso com essa pessoa e ficar preso nele. Então, diploma para mim é aquele que fala assim, ó, eu vou te ensinar a criar, eu vou te ensinar o idioma. As palavras, as frases que você vai montar com esse idioma depende de você. Depende do que o seu cliente vai te pedir. Ok? Então, é o que eu ensino. Eu falo com meus alunos. Eu vou ensinar para você o idioma. Quando o seu cliente fala assim, ó, eu sou roqueira, eu sou doidona, eu quero cabelo rapado aqui com uma franjinha micro, um mullet grandão lá atrás e esse lado aqui grandão. Como é que você vai fazer? Você vai começar agora a procurar os profissionais que sabem fazer esse corte para te ensinar? Não, se você é engenheiro de corte, você fala assim, ó, dá a foto aí que eu vou fazer agora para você. Você vai ver a foto, você vai entender que aqui foi feito uma raspagem com a máquina de corte, que aqui foi feita uma linha sólida, quadrada, numa franjinha micro. Aqui atrás você tem camadas triangulares, por exemplo, e aqui do lado você tem camadas circulares. Então você montou um corte ali na sua cabeça e automaticamente, ao imaginar tudo isso, você já sabe como é que faz cada uma das etapas, porque você é um engenheiro, uma engenheira. Então, diploma para mim, eu acho que os mais importantes são esses, relacionados com o que me ensinaram a andar com as minhas próprias pernas. Agora eu queria que você desse um conselho a todos os companheiros de profissão, como se eles fossem seus filhos. O que você poderia passar para eles? Qual o legado? Se o meu filho ou minha filha, né, que eu ainda não tenho, se os meus filhos falassem comigo assim, eu quero ser cabeleireiro, o que você me diz? Eu falaria assim, ó, em primeiro lugar, estuda, né? Meu pai sempre falou, estuda, por quê? Eu ouvi uma frase outro dia que me deixou triste, me marcou. Outro dia não, para te falar a verdade, tem mais de 7 anos isso. A frase era assim, aqui você está para estudar, se você não quiser estudar, você tem que virar cabeleireiro. Olha para você ver, que triste para a nossa profissão, né? Imaginar que cabeleireiros são pessoas que não querem estudar. Falaram isso aí, um professor de uma universidade, não sei nem quem é, mas eu ouvi essa frase da boca dele. Então, eu falaria com meu filho, estuda, porque você tem uma oportunidade enorme de atingir uma quantidade enorme de pessoas com seu conhecimento, o seu talento, o seu dom. Nenhum dom, ele subsiste, ele vai acima da técnica e do conhecimento. Os dons, é como a Bíblia fala, é como se fosse o talento. Deus te dá o talento. O que você vai fazer com ele? Ah, Deus, eu fiquei aqui trabalhando na minha intuição. Mas enquanto aquela pessoa que tinha um talento menor do que o seu, aperfeiçoou ele com muito conhecimento e técnica e estudo e dedicação em conhecimento, e ela pegou e atingiu o mundo. E você que tinha muito dom, ficou ali, atendeu um ou outro cliente, impactou uma ou outra pessoa e ainda assim mal, porque você não aperfeiçoou. Eu falaria com meu filho, aperfeiçoa, estuda, dedica-se ao conhecimento, para que você possa fazer sempre o que você for fazer da melhor maneira possível.